Hoje eu quero te mostrar, ao contrário do que muitos dizem, o quão genial pode ser começar um canal em um nicho saturado e como isso daí pode te desbloquear no YouTube de uma vez por todas. Muitos demonizam nichos saturados, sejam em redes sociais, seja no YouTube, seja em empresas, em marketing digital e tudo mais. Porém, existe uma visão diferente que muita gente grande enxerga, mas que muita gente pequena, às vezes com pensamento de escassez, não enxerga. E eu acabei de ver um vídeo onde uma pessoa explicava por que você não deveria criar um canal em um nicho saturado. Ele deu muitos argumentos bons, mas eu discordo totalmente, certo? A maioria das pessoas tem medo de criar um canal em um nicho saturado porque simplesmente elas não vão conseguir destaque ou não vão conseguir ser a primeira do nicho. Mas aí vem uma reflexão para você que talvez vai quebrar a sua cabeça agora. Você prefere ser o primeiro em um nicho que tem um público potencial de 100.000 pessoas ou centésimo em um nicho que tem um público potencial de 1 bilhão de pessoas? Começa a entender a lógica? Muitas das vezes a gente tem medo de começar em um nicho saturado, porém é ali que as pessoas estão, é ali que o dinheiro tá. Ninguém vai colocar dinheiro de fato onde as pessoas não estão, certo? Eu falo isso com propriedade, porque hoje eu sou a referência número um em um nicho pequeno, com um público potencial de 600.000 pessoas, certo? E o dinheiro que eu ganho lá mal dá para pagar minhas contas. Porém, existe um outro projeto, inclusive nesse vídeo, o cara falava muito que o nicho de desenvolvimento pessoal estava saturado. E eu te digo, eu tenho um canal bem pequeno de desenvolvimento pessoal que hoje em dia paga a maioria das minhas contas, certo? Já está praticamente passando toda a receita de todos os outros canais que eu tinha em nichos pequenos. E eu comecei a ver como é poderoso isso. Inclusive, se você for analisar, já reparou que sempre que existe um McDonald's, ao lado vai existir um Burger King, um KFC, um Subway, e todas as lojas estão adensadas ali, principalmente em praças de alimentação, em locais que as pessoas passam. Você pode reparar que essas lojas sempre estão uma do lado da outra, em locais de muito movimento. Por quê? Por mais que de repente eu chegue lá e só consiga comer no Burger King, e eu não consiga fazer de repente um tour gastronômico comendo todos os sanduíches que existem ali, a chance de muitas pessoas irem ali é grande, porque elas têm opções de escolha, né. E uma pessoa, ela pode de repente comprar um hambúrguer do Burger King, mas tomar um sorvete do McDonald's, e de repente comprar alguma coisa do KFC. Começa a pensar nisso, as pessoas não vão assistir apenas um conteúdo, né. Imagina, quantas horas as pessoas hoje não passam no YouTube assistindo várias coisas, principalmente na TV. A maioria dos brasileiros hoje em dia chega em casa depois do trabalho e vai assistir o YouTube. E me diz uma coisa, ele vai abrir apenas o vídeo do cara que é primeiro lugar ali? Com certeza não. Ele vai assistir um, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos, certo? Falando do assunto. Quando uma pessoa tem interesse em um assunto, ela não fica limitada a isso, ela vai assistir vários conteúdos até entender sobre aquele assunto, ou de repente análises mais aprofundadas, análises mais rasas. Existe público para tudo e a gente precisa pensar que o mundo não é escasso, não é um jogo de soma zero. Por exemplo, quando eu planto batata, ela vai nascer, eu estou fazendo dinheiro. Isso daqui não está tirando dinheiro de ninguém, eu estou criando um novo dinheiro, certo? É assim com as redes sociais também. Quando eu jogo um vídeo no YouTube, esse vídeo não está tirando a visualização de alguém, ele está criando mais visualizações. Mesmo porque quanto mais volume de conteúdos em um determinado nicho, quanto mais gente produzindo, mais gente vai se inspirar, mais gente vai criar, mais gente vai colocar dinheiro, as empresas chegam para poder investir, certo? Veja bem, o nicho mais saturado do YouTube hoje em dia é finanças. E veja só quanto dinheiro é colocado em finanças. O AdSense de finanças no Brasil é um AdSense mais alto e ele tá aí por volta de uns US$ 50, às vezes bate US$ 50, né. E veja quantos canais estão fazendo conteúdo para isso. E uma coisa interessante, hoje a gente tem produtores de conteúdo como, de repente, o Thiago Nigro, o Raul Sena, ou de repente a Natália Arcuri, que são os tops, assim, que estão lá no topo da cadeia, né. Porém,
Existem investidores pequenos que às vezes falam de algumas coisas menores, têm ali seus 10.000, 20.000 seguidores, e eles estão ganhando muito mais dinheiro do que pessoas que têm 1.000.000 de seguidores em nichos como comédia, por exemplo. Começa a entender a questão, como essa estratégia pode ser interessante e como ter essa mente escassa pode te atrapalhar aqui no YouTube. Porque se você tem um público limitado, a menos que você faça um trabalho para crescer ele, um trabalho, assim, desacerbado, assim, muito custoso, que você vai precisar inserir muito dinheiro para poder inspirar pessoas, você pode chegar no nicho que está bem aquecido, que as pessoas querem assistir. E hoje o YouTube ele está com um algoritmo sensacional, que ele tem mostrado cada vez mais pessoas novas. Então você pode reparar que você abre o seu YouTube hoje em dia, a maioria dos canais vai ser de pessoas que você não conhece, é lógico, vai ter vídeos ali de pessoas que às vezes você é inscrito, mas muitos deles você nem é inscrito, você assiste 1 ou 2 vídeos e ele está recomendando. Canais de pessoas novas que você nunca viu, o YouTube está fazendo esse trabalho de mostrar pessoas novas, o algoritmo está totalmente diferente. E é por isso que, se você tiver um nicho que tem alto volume de pessoas ali, muita gente produzindo, é um conteúdo que já está validado, é um assunto que as pessoas já têm interesse. Pensa comigo, você por acaso é um gênio que porque gênios nascem de 100 anos, né, que vai criar uma coisa totalmente diferente ou disruptível, ou você está prevendo alguma tendência que vai dar muito certo? A chance de você acertar essa tendência é muito baixa, e a chance de você ser um gênio é muito baixa. Se você está tendo uma ideia que ninguém está fazendo, eu vou te contar uma coisa, é porque ninguém está interessado. Hoje a gente tem tanta gente na internet fazendo tanta coisa, e você acha que você encontrou o pote de ouro, o lugar que ninguém está explorando? Não, se não tem ninguém explorando esse lugar, é porque provavelmente não tem ninguém interessado, certo? Então, se você vai para nichos que tem muito volume, muito dinheiro, muitas pessoas produzindo, a chance de você crescer ali é muito grande. Talvez você não se torne o primeiro, por exemplo, no nicho de finanças, provavelmente você não vai se tornar o Thiago Nigro. Porém, você pode ser um influenciador ainda com 200.000, 300.000, 1.000.000 de seguidores, sendo um canal pequeno para o nicho e ainda assim ganhar muito dinheiro. Às vezes você não tem aquela visibilidade do primeiro no mercado, mas você fala sobre uma coisa de um ângulo específico que muitas pessoas vão fazer sentido para elas, né. Por exemplo, a gente tem o primo rico, ele é o maior no nicho de finanças, porém, tem o primo pobre. Qual que é a diferença? Muita gente não gosta do primo rico porque ele tá na high society, né, e já tá ali consolidado, mas o primo pobre é um cara que fala para o pobre, certo? Ah, tem a pessoa que fala para os investidores em fundos imobiliários, tem a pessoa que fala, de repente, para quem só quer trabalhar com taxas com a Selic ou pessoas que só querem renda extra. Então, veja as possibilidades que o nicho grande pode te trazer, mesmo porque a pessoa que assiste Primo Rico pode gostar do Primo Rico, mas ela é pobre, se identifica com o Primo Pobre, vai assistir o Primo Pobre, mas quer ver uma renda extra lá no canal da Natália Arcuri, e aí de repente ele viu um fundo imobiliário interessante, ele quer ver uma análise lá no cara que é especialista em fundos imobiliários, é muito grande, essa pessoa ela não vai ver só um vídeo. Consegue perceber a lógica disso? Muito melhor você ser pequeno em um nicho grande e validado do que você tentar inventar um nicho novo que muita gente não vai ver, compreende? Começa a pensar nisso e começa a avaliar se você não está pensando com pensamento de escassez e sabotando todos os seus resultados, porque você está querendo inventar uma coisa que ninguém tem interesse. Você pode encontrar seu nicho perfeito, mas se você não souber fazer uma boa abertura de vídeo que vai reter pelo menos 70% das pessoas, não vai funcionar. E é por isso que eu fiz essa aula aqui. Assiste aí. Muito obrigado por tudo e falou!